preparando o retorno. A sós comigo, o assistente esclareceu que para efetuar o socorro com o proveito desejável, precisaríamos, antes de tudo, saber ouvir, e que, em razão disso, procurasse de minha parte não lhe estorvar as atividades, na hipótese de me sentir assaltado por qualquer estranheza, diante das atitudes que ele fosse obrigado a assumir. Compreendi quanto queria Silas dizer e dispus-me a observar, aprender e contribuir sem alarde. Penetramos estreito compartimento, onde alguém contemplava grandes maços de papel moeda, acariciando-os com um sorriso malicioso. No intuito de trazer-me bem informado, o assistente segredou-me ao ouvido. Este é Luís, que, desligado do corpo pela influência do sono, vem afagar o dinheiro que lhe nutre as paixões. Tínhamos pela frente um homem maduro, mas de fisionomia ainda moça, relaxado nas maneiras, cujos olhos parados sobre as cédulas encimavam-se à esquisita expressão de cobiça vitoriosa. Relanceou apressadamente o olhar em volta, com a indiferença de quem não nos conseguia ver, e tão logo após um minuto de observação nossa, qual se estivesse ele vigiado por cérebros invisíveis, dois homens desencarnados, de presença desagradável, penetraram no pequeno recinto e, dirigindo-se desabridamente para nós, um deles interrogou. Quem são? Quem são vocês? Somos amigos, replicou Silas maquinalmente. Bem, aventou o outro, nesta casa ingressam somente aqueles que saibam valorizar o dinheiro. E, designando Luís, acrescentou, para que ele não se esqueça de preservar a fortuna que é nossa. Intuitivamente, concluí que encarávamos com Leonel e Clarindo os irmãos espoliados de outro tempo. Certo, porque lhe devêssemos algum esclarecimento, a expectativa feroz com que nos seguiam os mínimos movimentos, Silas juntou. Sim, sim, quem não estimará os haveres que lhe pertençam? Muito bem, responderam satisfeitos ambos os perseguidores, esfregando as mãos na alegria de quem supostamente encontrava mais combustível para a fogueira de vingança a que se entregavam com um desvario espantoso. E adquirindo imediata confiança em nós, ante as palavras com que o assistente lhe sossegara a inquietação, Clarindo, o mais brutalizado dos dois, passou a dizer: fomos vítimas de terrível traição e perdemos o corpo aos golpes de um irmão infeliz que nos pilhou os bens, e aqui estamos para o desforço justo. Gargalhou de estranha maneira e acentuou. O maldito, porém, acreditou que a morte lhe apagaria o crime e que nós, os desventurados que lhe sucumbimos às mãos, estaríamos reduzidos a pó e cinza. Apossou-se-nos dos haveres depois de promover um acidente espetacular, no qual fomos por ele assassinados sem compaixão. De que lhe valeu, no entanto, gozar à nossa custa, se a morte não existe e se os delinquentes no corpo ou fora dele estão algemados às consequências das suas ações? O bandido sofrerá os resultados da infâmia contra nós, e aqui respira o filho dele, cujos menores movimentos governaremos, até que nos restitua a fortuna de que somos legítimos senhores. Por tempo relativamente longo, ambos despenderam largo repertório de lamentações, reforçando as cores do sinistro painel mental a que se acomodavam. E talvez, cansados de martelar nas mesmas alegações, sem qualquer resposta de nossa parte, confiaram-se à pausa mais dilatada que Clarindo rompeu, dirigindo-se ao assistente em tom amargo. Não admitem vocês que temos razão? Sim, aprovou Silas enigmático. Todos temos razão.
Entretanto, atalhou Leonel, algo cínico, quererá porventura interferir em nossos propósitos? Nada disso, consertou meu amigo com a inflexão jovial. Desejo simplesmente lembrar que por dinheiro já lutei excessivamente, crendo que o direito prevalecia de meu lado. Certo, porque a observação algo dúbia chocava os interlocutores, o chefe de nossa expedição valeu-se da expectativa natural e perguntou: Amigos, vemos que esta casa permanece largamente povoada de irmãos nossos ensandecidos. Serão todos eles credores desta família infortunada? O olhar inteligente que o companheiro me endereçou deu-me a perceber que o inquérito afetuoso aguardava o objetivo de entreter a confiança dos vingadores intrigados. Leonel, que me parecia o cérebro da empresa delituosa, foi presto na resposta. É que, até agora, falou impassível, precisávamos dividir o tempo entre pai e filho, e por isso localizamos aqui temporariamente os onzenários enlouquecidos, que fora do campo carnal apenas mentalizam o ouro e os bens a que se afeiçoaram no mundo, de modo a nos favorecerem a tarefa. Acompanhando Sovina, que nos obedece ao comando, constrangem-no a viver tanto quanto possível com a imaginação aprisionada ao dinheiro que ele ama como tresloucada paixão. No entanto, presentemente, informou Clarindo, magoado, o criminoso que sitiávamos nas trevas nos foi arrebatado à vigilância. Disporemos de mais tempo para acelerar a nossa desforra. Pagará o filho dobrado preço, já que o assassino foi ocultado aos nossos olhos. Longe de qualquer precipitação na defesa da verdade e do bem, o assistente falou calmo. O esclarecimento nos faz crer que este homem, e designou Luís, que prosseguia fascinado pelos maços de cédulas da gaveta abarrotada. Além do apego enfermiço à precária riqueza humana, ainda sofre a pressão de outras mentes, alucinadas quanto a dele, nos enganos da posse material. Neste caso, o doentio desejo de que se sente objeto é naturalmente elevado à tensão máxima. Leonel, percebendo que Silas penetrava o âmago do problema com surpreendente facilidade, explicou entusiasmado. Sim, aprendemos nas escolas de vingadores que possuímos, além dos desejos imediatistas comuns em qualquer fase da vida, um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza, pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, por meio das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade e o reflexo do criminoso, a cobiça e o reflexo do usurário, a maledicência e o reflexo do caluniador, o escárnio é reflexo do ironista e a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Conhecido o reflexo da criatura que nós propomos retificar ou punir, é assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação, e criando outros que se lhe superponham, nutrindo-lhe desta forma a fixação mental. Com esse objetivo, basta alguma diligência
para situar no convívio da criatura malfazeja que precisamos corrigir entidades outras que se lhe adaptem ao modo de sentir e de ser, quando não possamos por nós mesmos. A falta de tempo, criar as telas que desejamos com vistas aos fins visados, por intermédio da determinação hipnótica. Por semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações, a pressionarem o campo sensorial, infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta, de outras mentes desencarnadas ou não, atraídas por seu próprio reflexo. E sorrindo, o inteligente perseguidor disse sarcástico: cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. De mim mesmo achava-me perplexo. Nunca ouvira um verdugo aparentemente vulgar, com tanto conhecimento e consciência de seu papel. Figurava-se-me assistir a um curso rápido de sadismo mental extravagante e frio. Silas, mais treinado que eu no trato dos amigos daquelas condições, não exteriorizou qualquer sentimento de pesar ou de assombro na fisionomia serena. Mostrando, porém, grande interesse acerca da prelação, considerou: indiscutível, a exposição é perfeita. Cada qual de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo, angariando as influências felizes ou infelizes que nos mantêm na situação que buscamos. Os céus ou as esferas superiores são constituídos pelos reflexos dos espíritos santificados, e o inferno é o reflexo de nós mesmos, completou Leonel com uma gargalhada. Creio que, assinalando meu interesse no aprendizado em curso, o assistente pediu ao irmão de Clarindo alguma demonstração prática do que afirmara teoricamente para nosso estudo, ao que ele assentiu com prazer, informando: o avarento, sob nossa vista, guarda o propósito de comprar ou extorquir determinada gleba vizinha, a qualquer preço, mesmo se tratando de transação criminosa para valorizar as aguadas da propriedade que nos pertence. Tratando-se de assunto no tema essencial da existência dele, que é a cobiça, facilmente recolherá as imagens que eu lhe desejar transmitir, utilizando-me da própria onda mental em que as suas ideias habitualmente se exprimem. E passando das palavras para a ação, colocou a destra sobre a fronte de Luís, mantendo-se na profunda reatenção do hipnotizador governando a presa. Vimos o pobre amigo, desligado do corpo físico, arregalar os olhos com a volúpia do faminto que contempla um prato saboroso à distância, e exibir uma carantonha de maldade satisfeita, falando a sós: agora, as terras serão minhas, muito minhas, ninguém concorrerá com meus preços, ninguém. Logo após, afastou-se lépido com a expressão indefinível de um louco. Acompanhámo-lo até a saída e da extensa varanda podíamos vê-lo, avançando à pressa, desaparecendo por fim no grande maciço de arvoredo próximo, na direção da fazendola fronteiriça. Viram? Exclamou Leonel contente. Transmiti-lhe ao campo mental um quadro fantástico, por meio do qual as terras do vizinho estariam em leilão, caindo-lhe enfim nas unhas. Bastou que eu mentalizasse uma tela nesse sentido, arquitetando o sítio à venda, para que ele a tomasse por realidade indiscutível. Porquanto, tratando-se de nosso reflexo fundamental, somos induzidos a crer naquilo que desejamos aconteça. Tão logo termine o fluxo controlado de minha influenciação hipnótica, retomará o corpo carnal, lambendo os beiços na certeza de haver sonhado com a falência da granja sobre a qual pretende um título de posse.
Silas, com manifesta intenção, ajuntou sereno. Ah, sim! Estamos diante de um processo de transmissão de imagens, até certo ponto análogo aos princípios dominantes na televisão, no reino da eletrônica, atualmente em voga no plano terrestre. Sabemos que cada um de nós é um fulcro gerador de vida, com qualidades específicas de emissão e recepção. O campo mental do hipnotizador, que cria no mundo da própria imaginação as formas, pensamentos que deseja exteriorizar, é algo semelhante à câmara de imagem do transmissor comum, tanto quanto esse dispositivo é idêntico em seus valores, a câmara escura da máquina fotográfica. Plasmando a imagem da qual se propõe extrair o melhor efeito, arroja-a sobre o campo mental do hipnotizado, que então procede à guisa do mosaico em televisão ou à maneira de película sensível do serviço fotográfico. Não ignoramos que na transmissão de imagens, à distância, o mosaico, recolhendo os quadros que a câmara está explorando, age como um espelho sensibilizado, convertendo os traços luminosos em impulsos elétricos e arremessando-os sobre o aparelho de recepção, que os recebe por meio de antenas especiais, reconstituindo com eles as imagens pelos chamados sinais de vídeo e recompondo dessa forma as cenas televisadas na face do receptor comum. No problema em estudo, você, Leonel, criou os quadros que se propõe transmitir ao pensamento de Luiz, e usando as forças positivas da vontade, coloriu-os com os seus recursos de concentração na sua própria mente, que funcionou como câmera de imagem. Aproveitando a energia mental, muito mais poderosa que a força eletrônica, projetou-os como legítimo hipnotizador sobre o campo mental de Luiz, que funcionou qual mosaico, transformando as impressões recebidas em impulsos magnéticos e a reconstituírem as formas pensamentos plasmada por você nos centros cerebrais, por intermédio dos nervos que desempenham o papel de antenas específicas, a lhes fixarem as particularidades na esfera dos sentidos, num perfeito jogo alucinatório, em que o som e a imagem se entrosam harmoniosamente, como acontece na televisão, em que a imagem e o som se associam com o apoio eficiente de aparelhos conjugados, apresentando no receptor uma sequência de quadros que poderíamos considerar como miragens técnicas. Os Vingadores, tanto quanto eu mesmo, registraram o esclarecimento sumamente surpreendidos. O assistente psicólogo valera-se da argumentação à altura do que assinaláramos na boca de Leonel, certamente para cientificá-lo de que ele também, Silas, conhecia os processos da obsessão em suas minudicências. Leonel, admirado, abraçou e exclamou: Companheiro, companheiro, de que escola procede você? Sua inteligência interessa-nos. O chefe de nossa expedição pronunciou alguns monossílabos e chamou-me à retirada, pretextando serviço a fazer. Os irmãos, acomodados à rebeldia, permutaram um estranho olhar, como a dizerem entre si que pertencíamos a algum núcleo infernal distante e que lhes não convinha molestar-nos. Insistiram, porém, conosco, a que retornássemos no dia seguinte para a troca de ideias, ao que Silas anuiu com evidente satisfação. Mais alguns minutos, e o assistente em minha companhia retirou Alzira e Hilário para o exterior, colocando-nos todos de regresso à mansão. O prestimoso servidor do bem, na viagem de volta, mantinha-se silencioso, pensando. Contudo, diante de minha perplexidade, aclarou o fraterno. Não, André, ainda é cedo para apresentar Alzira aos infortunados verdugos. Pela conversação de Leonel, percebi que cruzamos o caminho de duas vigorosas inteligências, cuja modificação inicial há de ser feita com amor,
para realizar-se com segurança. Voltaremos amanhã, sem a presença de nossa amiga, para um entendimento mais estável e, por isso mesmo, mais valioso. Passei desse modo a esperar ansiosamente o dia seguinte.